descanso. Você pode ficar descansado que Ele vai tomar o controle. Só que, às vezes, nós temos o péssimo defeito de querer as coisas para agora. Nós não queremos esperar. E a Bíblia nos mostra Abraão, ele esperou 25 anos pela sua promessa. E cada dia que passava, o quadro ficava um pouco mais difícil, no natural. Mas ele não estava confiado no natural. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que aquela voz que ele tinha ouvido, que mandou ele sair da sua parentela, era Deus. E ele confiou, deixou tudo para trás. Naquele tempo, irmãos, se nós pensarmos no contexto histórico, era loucura um homem fazer o que Abraão fez. O senso comum mandava que as pessoas ficassem em grupo, porque se alguém de posse, que tivesse qualquer posse, fosse peregrinar, ele tinha sério risco de ser atacado e ser destruído. Então, o lugar mais seguro era ficar junto com os parentes, daqueles que lutariam com ele. Mas Abraão chegou ao ponto de saber que ele estava confiado num Deus que o defenderia. Não importava a situação que parecesse, o que fosse que aconteceria lá na frente. E ele ficou tão confiado nisso, que quando ele precisou lutar com os reis, ele juntou os seus servos para salvar Ló. Ele juntou aqueles servos ali com enxada, foice, facão, e foi. E Deus deu ele a vitória. Porque ele sabia, desde o primeiro momento, que ele estava indo não com a sua própria capacidade. Ele estava confiado em Deus. E isso que é ser paciente, esperar no tempo de Deus. E às vezes nós começamos a pensar no tempo de Deus, nós lembramos de Abraão, 25 anos, e nós recebemos a promessa, viemos no culto, recebemos a promessa de cura, recebemos a promessa de solução de problema, e às vezes nós esperamos que aconteça no dia seguinte, mas Deus tem o seu próprio tempo. E talvez aquele quadro fique pior do que estava antes. Aparentemente, a coisa pode piorar. Mas aí que está o seu teste, se você está crendo ou não. Vamos tomar um quadro de José. José, aquele jovenzinho ali por volta de 17 anos, ele sonhou que estava junto com seus irmãos, e cada um tinha um feixe de trigo na mão, e os feixes dos irmãos curvavam diante do feixe dele. E ele contou para os seus irmãos aquilo, e aquilo causou muita indignação dos seus irmãos. Mas, a princípio, eles não puderam fazer nada com José, porque Jacó o tinha por estima. E ele sonhou novamente, que as estrelas, o sol e a lua curvavam diante dele. E quando ele contou, até o seu pai o repreendeu. Mas o seu pai, sendo espiritual, guardou aquilo. Você pode tomar lá na Escritura que Jacó guardou aquilo. Ele sabia que ele tinha algo para acontecer. E José era um jovenzinho espiritual. E seu pai mandava ele atrás dos seus irmãos, quando os seus irmãos estavam cuidando das ovelhas. E quando ele voltava e contava sempre a verdade. Ele não dava um jeito para salvar seus irmãos. Ele contava para o seu pai o que tinha acontecido. Eles deixaram as ovelhas, eles foram para tal e tal lugar. E os seus irmãos não gostavam dele exatamente por essa qualidade. E o cristão é a mesma forma. Se você for sincero em tudo, se você for sincero de verdade, provavelmente muitas pessoas não vão gostar das suas atitudes. E ele ali, na proteção do pai, certo dia seu pai mandou ele atrás dos seus irmãos, e seus irmãos intentaram mal contra ele,
tomaram ele tentando matá-lo e jogaram numa cova. E um dos seus irmãos, pensando em salvar, tentou dar um jeito, mas enquanto ele estava dando um jeito para salvar José, desceu ali os mercadores que estavam descendo para o Egito, e eles resolveram fazer algo melhor. Nós vamos tomar o sangue dele em nossas mãos, vamos vender ele para o Egito. Que ideia boa! Eu creio, não está escrito, mas eu creio que lá dentro daquela cova, José estava clamando a Deus para ser liberto, para ser salvo daquela situação. E quando ele foi tirado daquela cova, ele podia pensar: a resposta das minhas orações foram atendidas, mas o quadro piorou. Ele foi vendido para o Egito. E eu não creio que José tenha praguejado, murmurado. Provavelmente chorou, foi um momento difícil da sua vida. E ele desceu para o Egito e foi vendido como escravo ali para Potifar. Só que ele fez o melhor que ele podia no quadro que ele estava. Ele não virou um rebelde e quis fugir de volta. Era seu direito fugir de volta. Ele tinha sido injustiçado. Mas ele ficou ali firme e foi de tal exemplo, e Deus o abençoou de tal forma que Potifar pôs ele à frente. Ele virou um líder. Às vezes nós pensamos em prosperidade. Como um escravo pode prosperar? José prosperou, porque Deus estava com ele. Mesmo que o quadro não pareça que é a seu favor, se Deus está com você, você vai prosperar. Mas às vezes, quando as coisas estão indo bem, as coisas estão melhorando, algo acontece que te joga num quadro pior ainda. José agora foi para a cadeia, foi para a prisão, acusado injustamente. Pelo seu zelo, ele foi punido. E lá, como um prisioneiro, mais uma vez José fez o seu melhor, o melhor que ele pôde, e foi mais uma vez abençoado. Como um prisioneiro pode ser próspero? O José foi. Ele recebeu de Deus, porque ele estava confiado em Deus. E se pararmos para olhar, o que José tinha? José tinha 2 sonhos. E ele era espiritual e sabia que Deus iria cumprir. Não sabia a forma. Ele não sabia a maneira que Deus ia cumprir aquele sonho que Deus tinha dado a ele. Mas ele estava paciente, confiado, com fé, esperando. E certo dia ali no cárcere, nos seus afazeres, ele encontrou ali aquele padeiro que tinha sido preso e aquele copeiro de Faraó. E o copeiro estava triste. Ele não estava bisbilhotando da vida daquele moço, não, mas ele viu que ele estava triste e perguntou: por que está acontecendo com você? Ele se preocupou com ele. Aquele copeiro disse: eu tive um sonho e isso me perturbou. E José procurou saber e interpretou o sonho dele e disse: em 3 dias você será restituído ao seu posto. E ao padeiro ele disse: em 3 dias você será levantado em uma forca e as aves será dada às aves do céu. E ele disse àquele copeiro: quando você chegar junto a Faraó, intercede por mim. Talvez ele tenha visto naquele momento a oportunidade. Quem sabe? Justiça vai ser feita a meu favor. Mas passaram mais 2 anos depois daquele quadro. E José continuou no seu dever. E quando Deus, que estava por trás de todo aquele quadro, foi tratar com Faraó e deu ele o sonho, José estava lá no posto, pronto para Deus usá-lo. Que posto! Como um prisioneiro na cadeia, mas era ali que Deus queria ele. Então, às vezes, nós estamos num quadro que parece ser o pior, mas se você estiver na posição que Deus quer que você esteja descansado. Eu costumo brincar comigo mesmo
e eu creio que eu já disse aqui algumas vezes, em outras vezes que eu tive a oportunidade, que se você está num problema, numa dificuldade, você tem que parar e examinar. Ou você está na condição de Jó, justo, e passando por aquela dificuldade, ou você está na condição de Jonas, teimoso. Se você estiver por teima sua naquele quadro, é melhor você consertar. Mas se você estiver tudo em dia, tudo em ordem, com a casa em ordem, confia que Deus vai se gloriar naquele problema. E às vezes nós vemos o irmão em problema e queremos julgar. Eu penso em Jonas, naquele quadro ali, naquele navio. Alguém podia dizer, ele deu um prejuízo para o dono daquele navio. Mas Deus não errou nem 1 milímetro com Jonas. Ele escolheu quem ele precisava para fazer aquela tarefa. Ele sabia que Jonas ia temar. Ele sabia que Jonas andaria na sua vontade permissiva. E quantas vezes nós paramos e olhamos para trás e nós vemos que nós andamos na vontade permissiva. Não é o que Deus quer. Não é o melhor para nós. Mas ali Deus tinha um plano. E você vai lá, faz algo que machuca, mas aquilo vai servir para alguma coisa. Deus não erra nem um pouquinho. E ali, José interpretou o sonho de Faraó, foi colocado num posto de destaque no Egito. Agora ele podia resolver o problema com a sua própria mão. Ele podia mandar avisar o seu pai que ele estava bem, podia resolver a sua angústia, mas ainda passaram 7 anos, que foram os 7 anos de abundância. E depois ainda por volta de 2 anos para os seus irmãos descerem até o Egito. Então, por volta de 13 anos, José ficou entre servo na casa de Potifar e no calabouço, em torno de 13 anos. Às vezes nós oramos e queremos a resposta amanhã. E Deus quer exatamente saber até onde nós vamos. Se nós dizemos ter fé, até onde você vai? E por volta de 22 anos, que depois que José saiu da casa do seu pai, que ele encontrou novamente com seus irmãos. Então, essas duas coisas é muito importante, fé e paciência. Eu quero tomar a mensagem do irmão Brana, fé testada pelo tempo. Ele começa a falar sobre fé. No parágrafo 11, o irmão Brana começa a dizer assim: e me disseram que o Velho Testamento, que essa fé no Velho Testamento, era da mesma maneira que é no Novo Testamento. Muitas pessoas falham ao pensar no que é a fé. Mas é tão simples ter fé. Por exemplo, você não pode sair do seu assento. Se você foi capaz de vir e se assentar, você não pode sair dele a menos que você tenha fé que conseguirá fazer isso. Se você não acreditar que você consegue ter força para levantar, você não vai sair de onde você está. Você teve fé, aquela fé entrou em ação e seu corpo reagiu e te fez levantar. Você não pode colocar seu chapéu novamente, a menos que você tenha fé que consiga fazer isso. Você jamais conseguirá respirar mais uma vez, a menos que tenha fé para fazer isso. A fé é tão comum que quando a olhamos como algo incomum, a deixamos passar por alto. Tentamos encontrar o que está bem perto de nós. Às vezes nós chegamos em situações que você sabe que é só a fé para resolver, e você pensa, eu não tenho fé, mas a fé está ali. Você precisa usá-la, pôr em prática. E quando nós viemos ao culto, nós estamos em treinamento. Eu penso na fé como uma grande corda forte que amarra um navio, mas se você pegar aquela grande corda forte, você vai ver que ela é feita de pequenos fios, que vão se juntando,
E cada prova que nós passamos, pequenininha, cada momento que nós precisamos de mover essa fé, nós estamos formando essa grande e forte fé que o irmão Brana fala dela. Então, às vezes, nós não entendemos as provas, as lutas, mas é Deus produzindo fé em nós. Quero continuar no parágrafo 17. Agora, fé é muito simples. As Escrituras dizem: fé é a substância das coisas que esperam, a evidência das coisas que não se veem. Agora, fé não é um mito. Não é algo que alguém te contou, que aconteceu lá longe. Fé é real. É algo real. É trazer algo presente. Mesmo que seus olhos não vejam, sua mão ainda não esteja tocando, você faz aquilo presente. É algo que você verdadeiramente possui. Como isso? Se eu tivesse com fome, você viria até mim e eu diria: estou faminto. Você diz: o que salvaria a tua vida? Eu respondo: uma fatia de pão. E você pega de dentro do seu bolso e me entrega 25 centavos e me diz: aqui está, senhor Brana, você não tem que morrer de fome. Bem, eu não tenho o pão em minhas mãos ainda, mas eu tenho o poder de comprar o pão. A fé é isso. Você tem o poder de fazer real. Agora, eu posso estar a 1 milha de distância do pão, mas eu já posso ficar tão feliz como se esses 25 centavos na minha mão, como se eu tivesse o próprio pão em minha mão. Porque eu conquistei o poder de comprar o pão. E quando a fé está ancorada, está encerrado. Você já está tão feliz, como se já estivesse pulando e gritando, porque tudo já passou. Você tem isso, é algo que você sabe que tem. Nada pode mover isso. Você nunca procura por alguma evidência ou algo mais. Você simplesmente sabe que você possui. A barriga ainda está doendo. O sentido natural ainda está falando que você tem fome. Mas a sua salvação está na sua mão. Então você passa a nem importar mais com a fome. Sua preocupação agora é fazer com que aqueles 25 centavos se torne o pão. E você vai aonde for preciso para tomar posse daquele pão. E quando eu ganhei estes 25 centavos, talvez eu tenha que andar sobre algumas montanhas, passar por caminhos espinhosos, atravessar a água, talvez tenha que atravessar alguma ponte, mas o tempo todo eu estou regozijando, porque eu tenho 25 centavos. Sabe que eu vou ter aquele pão assim que eu chegar lá. Esse é o poder de compra. Bem, fé é o poder de compra das coisas que você espera. Esta é a fé genuína. Agora, a maioria das pessoas tem fé, mas elas simplesmente não tenta usar a fé que elas têm. Os irmãos estão lembrados daquela história que o irmão Brana conta, daquela mulher que estava ali nos Estados Unidos em dificuldade, passando necessidade, e os vizinhos chamaram assistência social, digamos assim, para nós, para ajudá-la, o governo, para ajudar aquela mulher. Ela estava em dificuldade. E aqueles representantes foram lá e começaram a conversar com ela. E as primeiras perguntas foram: você não tem nenhum parente? Ela: sim, eu tenho um filho que está na Índia. Mas ele não te ajuda? Ah, não, eu não quero incomodá-lo.
Mas ele não faz nada, ele não escreve, ele não comunica. Ele me manda cartas e algumas gravuras, belas gravuras. E aquela pessoa pediu para ver as cartas. Ele estava querendo saber o que estava acontecendo ali. E quando aquela pessoa pegou as gravuras, eram ordens de pagamento. Não era dinheiro, não era um cheque, era uma ordem de pagamento. Ela precisava pegar aquela ordem de pagamento e ir no banco e falar assim, eu tenho direito desse valor. E aquele valor seria pago. Aquela ordem seria executada. Essa é a fé, a ordem de pagamento. Só que se você tem e fica guardado, você vai passar necessidade, você vai passar fome. Passar fome, sendo que você tem na sua mão a solução do problema. Eu acredito que cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo tem que ter um certo montante de fé. Mas a razão que ela não é muito usada é porque você não a põe muito em prática. Uma pessoa que normalmente vem à igreja, ela irá simplesmente entrar, ouvir o sermão, então se levantará e colocará o seu nome no livro da igreja e se tornará um bom membro daquela igreja. Este é um tanto que eles têm oportunidade de usar sua fé. Bem, a fé fará exatamente tudo que você tem necessidade de ser feito, se você colocá-la para funcionar. Irmãos, nesses tempos que estamos vivendo, eu estava meditando alguns dias, há poucos anos atrás, 7 anos atrás, quando o país estava em abundância, era fácil de ir no banco pegar um empréstimo que tinha. Muita gente conquistou a casa própria, conquistou o carro próprio, conquistou o plano de saúde. As empresas tinham a capacidade de dar plano de saúde para os seus funcionários, quase todo mundo empregado. Quando nós sentíamos alguma dor, alguma angústia, alguma coisa, uma febre, a primeira coisa que nós lembrávamos era do médico. Olha o quadro. Quando o problema chega, quem que você pensa primeiro? É no médico? Mas o quadro complicou tanto que hoje em dia, se você tiver febre, a primeira coisa que você pensa é em Deus. Deus, tenha misericórdia de mim. Porque você sabe que nem o próprio médico pode resolver o quadro. Você pode ir ali e eles não conseguirem fazer nada. Então, às vezes, a bonância, ela nos afasta das coisas de Deus. É o aperto que faz nos lembrar que nós temos um pai. Aquele filho que saiu de casa, foi embora, levou sua herança, o filho pródigo. Quando ele tinha dinheiro, ele não lembrou de casa. Mas quando ele estava lá nas bolotas de porco, ele lembrou que tinha um pai. E ele levantou e voltou para casa. Então, às vezes Deus nos deixa ir por caminhos difíceis para nós praticarmos nossa fé, para nós sermos melhores cada dia mais. É o que aquela irmã de cor disse para o irmão Mana: eu não sou o que eu devo ser, nem o que eu quero ser, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não sou o que eu era antes. Mas a maior parte, um pouco adiante, como um homem que estava comendo uma fatia de melancia, ele disse: isso está bom, mas tem que haver mais disso em algum lugar. E dessa forma que tem que ser. Aceitar a Cristo é bom, mas tem que ter mais disso. E então, quando o homem aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, então todas as boas coisas que Deus tem prometido, então estão bem na ponta dos seus dedos. Simplesmente creia nisso. Agora, não vá em direção
a isso em uma condição em que você fica... Eu me pergunto se isso vai funcionar. A dúvida não funciona. A dúvida afasta a fé. Ou é dúvida. Do mesmo jeito que você sabe, você sabe que para pegar um copo de água, você vai ter que levantar e caminhar pelo chão, da mesma forma é em relação a isso, tão simples assim. Bem, o Senhor prometeu, isso encerra o caso, e apenas prossiga nisto. Esta é a real e genuína fé. A fé encerra o caso. A fé não inicia, ela põe um ponto final. Agora, se as pessoas pudessem, se a igreja pusesse mais fé em ação, vocês veriam muito mais coisas acontecendo na igreja. O pastor poderia ficar de pé no domingo de manhã, ele poderia tomar o seu lugar no domingo à noite, ou seja, lá quando for, e pregar duro sobre fé em uma mensagem poderosa, mas se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isso em prática, isso vai cair de volta e as aves do céu a levarão. Vê, apenas puxe isso para fora e coloque para funcionar. Deus quer que você faça isso. Agora, fé é uma experiência. Uma experiência sempre acompanha a fé. E como poderia ser nessa noite? Eu poderia dizer para vocês, mulheres aqui, que tem um canarinho, outro bichinho que vocês amam, esse bichinho de estimação, que benefício traria dar a ele todas as vitaminas que vocês colocaram nas sementes dele para deixá-los com os ossos mais fortes e com as asas melhores e coisa assim, se você os mantém na gaiola o tempo todo? Não tem necessidade de dar a eles vitamina se você o mantém em uma gaiola. Ele não precisa de vitamina para ter asas mais fortes, porque ele nunca terá a chance de usá-las. Bem, que bem faz pregar uma Bíblia de um Deus que cura, ou de um Deus que tem poder, e dizer às pessoas que os dias de milagres já passaram? Que benefício traz enviar ministro para os seminários, faculdades e assim por diante, e aprender todas essas diferentes coisas, e então vir e dizer às pessoas que algo que era já não é mais? Isso é a mesma coisa que pegar um homem congelado de frio e dizer: aqui está um lindo quadro de uma grande fogueira pintada. O homem não pode ser aquecido por um fogo pintado. Ele está congelado e precisa ser aquecido. E um homem que está sedento de Deus não pode se saciar até que algo aconteça. É uma experiência. E esse tipo de experiência trará à tona a grande fé. Você nunca sabe o que é isso. Você não pode crer em Deus, a qual você nunca conheceu. É impossível você chegar a Deus sem fé. Mas se você recebeu a palavra de Deus, você crê que Deus te chamou, então a sua fé está aí. Use-a. Vamos ir um pouco adiante, que o tempo está adiantado. Quero tomar no parágrafo já 45, uma história que o irmão Brana conta, que todos conhecemos, mas eu creio que ela vai ser edificante. Algum tempo atrás, ali embaixo no sul, eles costumavam vender as pessoas de cor como escravo. Quando os africanos os traziam para as fazendas aqui,
para os Boers, grupo de fazendeiros de origem holandesa, e os vendiam como escravos, e eles iam comprá-los no mercado, exatamente como vocês vão para comprar um carro usado, seres humanos. E os comprava e os vendia, e os comerciantes vinham ali, e assim por diante. Um dia, um comerciante chegou a uma determinada plantação para comprar alguns escravos. E o dono disse: eu tenho alguns escravos que eu gostaria de vender. E ele disse: bem, deixe-me vê-los. E ele observou os escravos, e eles estavam muito longe do papai, da mamãe, do filhinho, do marido, e nunca mais voltariam. Eles eram escravos, e eles morreriam aqui, nesta terra estranha. Muitas vezes eles ficavam tristes, chorando, perturbados, porque eles nunca mais voltariam a ver seus amados novamente. Então, ali eles os chicoteavam para eles realizarem o trabalho. E, de repente, ele notou um certo rapaz. Eles não tinham que açoitá-lo. A cabeça dele estava erguida, seu peito estufado, e ele estava bem no compasso. E o comprador de escravo disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Mas o dono disse: ele não está à venda. Disse: por que ele não está à venda? Ele é o chefe dos outros? E o dono disse: não, ele é apenas um escravo. Disse: por que ele não está à venda? Um pouco mais. Ele é apenas um escravo. Bem, disse: talvez você o alimente melhor do que o restante dos escravos? Aquele comprador ficou curioso a respeito daquele escravo. Aí ele ouviu a resposta: não, ele come na cozinha junto com o restante deles. Bem, disse: o que faz com o que ele seja tão diferente dos demais? Ele disse: eu me perguntei isso por um longo tempo, até que descobri. O pai dele, lá na terra natal, é o rei da tribo. Embora ele seja um estrangeiro em um país tão distante, mesmo assim, ele sabe que é filho de um rei, e ele comporta como tal. Você é filho do doador da fé. Você é filho do doador da vida. De que maneira nós devemos comportar? Embora sejamos criticados e chamados de louco, ainda assim nós somos filhos e filhas do Rei. Somos estrangeiros, contudo, nós sabemos que nosso Pai é rico em casas e terra. Ele segura as riquezas do mundo em suas mãos. Somos filhos de um Rei. Vamos nos conduzir como tal. Vamos nos aprumar, vamos encarar o inimigo sabendo que Deus é nosso Pai, Ele é o Rei. Isso, ainda que estejamos em um mundo de modas, de educação, de teologia, não tem nada a ver com isso. Estufe seu peito e caminhe em frente, creia em Deus, certamente tenha uma experiência de quem é nascido nesta família real. Depois que vocês tiverem essa experiência, vocês comportará como tal, com certeza. Aleluia. Eu quero tomar um pouco mais aqui na mensagem. Possuindo a porta do inimigo depois da prova, parágrafo 19. E lembre-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram antes do filho prometido vir à existência. Cremos que estamos nessa hora. O patriarca, depois que o garoto nasceu, você poderia imaginar Isaac com cerca de 12 anos, um garotinho adorável de cabelo cacheado, olhinhos castanhos. Posso imaginar como aquela mamãe se sentia, uma linda jovem, assim também seu pai. E um dia, Deus, agora, por exemplo, estamos atrasados, a mamãe disse que estava atrasado.
Eu fiz de você o pai das nações por meio desse garoto, mas quero que você leve esse garoto ao topo da montanha e lhe mostrarei o que quero que você o mate lá em cima, como um sacrifício. Você consegue imaginar isso? Agora, nunca foi requerido de você passar por um teste como esse. Ele não faz isso hoje. Aqueles foram exemplos, sombras. Abraão temeu? Não, Senhor. Abraão disse: estou plenamente convicto de que Ele é capaz de levantá-lo dentre os mortos, porque o recebi como um dentre os mortos. E se este mandamento de Deus me disse para fazer isso, e eu for fiel, a Ele valeu a pena por ter me dado o filho. Deus é capaz de levantá-lo dos mortos, do qual eu, uma figura, o recobrei. Oh, que coisa, amigo! Deus deu a vocês o Espírito Santo, o falar em língua. Quanto mais vocês deveriam crer em seu poder de cura, em sua bondade e misericórdia. Se Ele fez aquilo contra todos os teólogos do país, eles diziam que não poderia ser feito, mas Deus fez porque Ele prometeu. Então, firme-se com sua arma, sua palavra, sua espada, creia na palavra de Deus. Deus disse, está estabelecido. Deus pediu algo para Abraão que era fora da razão. Deus deu o filho, de repente Deus manda que Abraão sacrificasse, mas Abraão sabia em quem ele estava firmado. Então ele não duvidou, e ele subiu com Isaac para o sacrifício, e eu quero tomar um quadro aqui para os irmãos meditarem uma coisa. Às vezes nós não entendemos certas lutas e certos problemas que vêm sobre nós, mas Deus, às vezes, reflete aquilo na vida de outra pessoa. Quando Abraão subiu com Isaac, naquele monte, fez o altar, tomou Isaac, pôs em cima, e estava pronto para executar a palavra de Deus, e Deus falou ali em brado, e interrompeu Abraão, e proveu o cordeiro para o sacrifício. Isaac nunca duvidou daquele Deus do seu pai, porque ele viu a fé de Abraão em prática. Às vezes nos falta isso, as pessoas verem a fé em prática. E Deus tem um povo separado, zeloso e de boa obra, é para que o mundo veja que Cristo está em você. E se Cristo está em nós, esperança da glória, nós estamos nele, e ele em nós, podemos descansar. A fé está em ação. Então, não há pandemia, não há doença, não há nada que possa parar na frente do cristão. Ele é o nosso todo, o nosso tudo. Você quer mais alguma coisa? Se você tem tudo. Se lhe faltar alguma coisa, diga para Satanás: eu já tenho tudo. Aleluia. Peço a Deus que vivifique essas palavras nos nossos corações. Deus vos abençoe. Pastor Couto. Amém? A fé em ação, né? A gente... O irmão Brana fala na mensagem o amor divino. Eu já passei para vocês que a fé tem que ter ação.
Você vai orando, orando e às vezes pedindo por algo, mas não age, não trabalha, não coloca em ação. É aquilo que ele aplicou sobre esperar o ônibus em um lugar que você não tem certeza que ele vai passar ali, é uma presunção. Mas você tem que ter certeza naquilo que você está esperando. É crer no que está escrito. A nossa fé tem que estar ancorada em algo que pode responder. E a palavra de Deus não passa. Jesus diz, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então, é aquilo que nós temos que receber de Deus, precisamos receber de Deus, é colocar em ação. Aí a bênção virá. Às vezes há empecilho, às vezes a falta de nós cumprir a palavra, às vezes há coisas ocultas, que eu vou falar domingo, se Deus permitir. Então, às vezes as bênçãos não vêm por causa desses pequenos empecilhos. E Deus nós temos uma mensagem que diz que Deus tem mais vontade de nos abençoar do que nós ser abençoados. Agora, quando nós queremos ser abençoados? Né? Mas muitas vezes nós não chegamos no lugar da bênção. Há um hino que diz, eu estou no lugar da bênção. Você precisa estar nesse lugar da bênção. E quando você chega ali, você é abençoado. Amém? Que Deus continue nos abençoando, né? Você já foi curado, já foi libertado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Domingo estamos aqui novamente, com a sua graça e a sua misericórdia. Enquanto esse momento não passar, essa pandemia, vamos ficar com 2 cultos por semana, para evitar vai e vem de vocês, nos ônibus, por aí, e vamos concentrar na quinta e no domingo, tá? E na Laranjeira vai ficar também somente na sexta-feira, por enquanto. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Davi. Boa mensagem, viu?